Boa tarde, amados. Mais uma vez estamos juntos. É um prazer muito grande estar com vocês, né? Fazer aquilo que o nosso Senhor me pediu, que é essa oração da hora sexta, que será às 12 horas do nosso horário, nosso tempo, e que será às quartas e aos sábados. Então é sempre um grande prazer entrar e adentrar a casa de vocês, meus queridos. Hoje, né, nós vamos continuar falando da família, né? Aquilo que o Senhor me pediu, que é as orações pelas famílias, né? Os problemas que nós temos visto aí no mundo, né? Cada dia eles estão maiores, né? Em todas as circunstâncias, nós estamos vendo que estamos caminhando realmente para uma grande luta, porque todo dia temos batalhas muito grandes a vencer, né? E estamos aí vendo, né, o prosseguimento da vida, o prosseguir da vida ficando cada dia mais complicado. E isso nos dá, né, mais força para falarmos em oração, para falarmos que realmente sem oração, sem Jesus, fica pior ainda, sem direcionarmos a nossa fé para o nosso Criador e pedir a Ele que nos proteja, nos ajude numa hora dessa, né? Será muito pior, né, meus queridos? Então, assim, é um prazer, apesar de tudo que tem acontecido. Eu já vou começar pedindo aos irmãos que não nos esqueçamos de orar, né? Não deixemos de orar por Israel, né? Porque Israel é o relógio do mundo, né? A Bíblia vai nos dizer, né? Porque foi o lugar onde nosso Senhor, né, escolheu para ser a terra, né, prometida, a qual foi falada por Moisés, por outros que nos antecederam, a terra prometida. E lá chegando, né, sempre houveram guerras, sempre houveram grandes lutas. Israel é muito perseguido, né? É um país que geralmente zera, acaba praticamente, e do nada ele é resiliente, ele começa tudo de nada, do nada outra vez. Então, que nós tenhamos Israel na nossa mente, porque é onde o Senhor escolheu a intercessora, mas os judeus, né, os ortodoxos, eles não creem no Senhor Jesus. Isso aí, meus queridos, é uma longa história. Isso aí é com Deus, Ele que vai nos julgar, Ele que vai nos dizer o que será, de que forma será isso ou aquilo, né? Nós estamos aqui única e exclusivamente para melhorarmos cada dia mais e pedirmos pelo nosso mundo, porque já hoje faz parte, né, da história, da formação, né, onde nós fomos aceitos com o Senhor Jesus, desculpa, infiltrados, enxertados na videira com o Senhor Jesus, e assim somos filhos, né, adotados pelo Senhor Jesus, que veio para aqueles que o rejeitaram. Mas isso aí é com Ele, é com Deus, Eles sabem todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus é onipresente, onisciente, e que Ele sabe tudo o que está acontecendo, e o que foi e o que virá, né? Então a nós cabe rogarmos a Ele a misericórdia, suplicarmos a Ele que tenha misericórdia de Israel, não só de Israel, mas de todo mundo, da forma que nós estamos levando a vida para um final, levando nós enquanto seres escolhidos por Deus para sermos e a estarmos acima de tudo, né? Estamos cada dia nos vendo inferiores, pequenos, mesquinhos, e a guerra, né? Ela nunca vai levar a nada, ela nunca tem um final feliz por causa das mortes
e agora então principalmente em Israel, onde se atacou muitos civis, né? Pessoas que não era uma batalha entre exércitos, não foi uma batalha entre exércitos, mas sim um ataque aos civis, às crianças, aos idosos, ao homem, à mulher. Porque quando é uma batalha entre soldados, entre gue- é, brigando entre si por algo, mas um ataque que veio assim, sem que ninguém esperasse, né? É, sobre os civis, sobre aqueles que trabalham, sobre aqueles que lutam, que saem de manhã para ganhar o pão de cada dia para a sua família, nós vemos que a coisa está indo de cada dia pior, né? Porque as guerras, os rumores de guerra, sim, o Senhor vem nos falar, as guerras, elas, né, desde o início do mundo, elas sempre existiram, mas entre exércitos, entre eles, uma guerra entre exércitos, né, fortalecidos, preparados para isso. Não um ataque nos civis, naquelas pessoas que estão dentro de suas casas, nos seus trabalhos, passeando, andando de um lado para o outro e serem atingidas, mortas do nada, porque vamos lá e acabou. É isso que eu tenho dito. Nós estamos vendo que as pessoas estão se achando os criadores do mundo, os donos do mundo, aqueles que podem dar a vida e tirar a vida. Então, isso não pode acabar bem, meus queridos. Então, oremos por Israel, oremos pelas famílias que lá ficaram, os familiares daqueles que perderam seus entes queridos. Oremos com o coração, com a alma, pedindo ao Senhor que venha acabar com isso, porque cada dia vemos mais o ódio crescer em todos os corações, em toda parte. Não tem lugar mais certo nem hora para acontecer. É toda hora, todo instante e é em toda parte. Tá bem, meus queridos? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da família, da nossa família, da família universal, da família do mundo, da família criada por o Senhor, como já foi dito várias vezes, em várias partes do qual nós falamos, aquilo que o Senhor projetou como o maior e único desejo dele, é que nós viéssemos, multiplicássemos e vivêssemos em paz, crescendo moralmente e espiritualmente, para fazermos então assim o nosso retorno de uma forma mais leve, retornando ao nosso lar espiritual, que aqui é a sua passagem. Não adianta eu dizer para os irmãos e os irmãos tentarem se enganar, né? A se apegar aqui, seja no que for, tudo que passamos aqui, que temos aqui, nos é emprestado pelo Criador do mundo para vivermos nele, para passarmos por ele de alguma forma. E ele nos amou e nos ama de tal forma que nos deu tudo que nós precisamos. Tudo, a água, o alimento, tudo que nós precisamos, mas estamos acabando com tudo, com a natureza, com a água, com tudo que ele nos deixou, com os animais, enfim, estamos destruindo aquilo que foi criado pelo Senhor para nós, para os seus filhos, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando os judeus então não aceitaram ele como Messias e nos foi dado que nós pudéssemos ser adotados como gentios, como um povo estrangeiro, né, entrando para ser filho do nosso Criador. Então nós estamos, enquanto filho, na graça, na misericórdia do Senhor, como todos nós na terra. Mas é merecido e necessário que nós tenhamos essa consciência de mundo, de lugares que estão se destruindo a cada dia, assim como aqui, como nós, meus queridos. Não podemos achar isso normal, não podemos ter isso como uma coisa normal. Aconteceu hoje, amanhã todo mundo esquece e acabou, e vida que continua. Não pode ser assim. Temos que ter um objetivo de acabar com isso, de melhorarmos a cada dia,
principalmente moralmente e espiritualmente falando. Tá bom, meus amores, meus queridos? Vamos então à palavra do Senhor, né? Que é o que Ele tem nos pedido, né? A nossa palavra de hoje, ela vai estar em Provérbios, geralmente o livro de Provérbios, são frases bem curtas, são versículos bem curtos. Intercessora, quem escreveu Provérbios, né? Algumas correntes, né, dizem que Provérbios foi escrito não só por Salomão, pelo rei Salomão, filho de Davi, porém por outras pessoas que acrescentaram antes dele e junto com ele ou depois dele. Algumas correntes defendem isso. E eu, então, acredito que o rei Salomão, sim, escreveu Provérbios, né? Depois de sua longa caminhada, de seu aprendizado, né? É preciso que nós, para aprendermos algo, temos que caminhar, temos que cair e levantar, a fim de podermos, né, dizer: caminhe por ali, vá por ali, porque eu fui, não deu certo, eu tentei e não deu certo. Então, Provérbios é um livro, né, que nos ensina a caminhar, né, com de uma forma mais leve, né, e também um livro que não é um livro de autoajuda. Eu vou abrir aqui Provérbios para dizer o que eu tenho que fazer com o meu dia, de que forma eu tenho que agir no meu trabalho, de que forma eu tenho que criar meus filhos. Enfim, não é uma receita de bolo. Não tem ali em Provérbios escrito 2 copos de açúcar, 2 copos de farinha de trigo e leite, e vai estar tudo pronto, a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família. Não. É um livro para que nós possamos ler cada versículo de provérbio, tirando dali um aprendizado de como colocarmos no nosso dia a dia, de como colocarmos aquelas palavras na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos netos, a fim de que ensinemos a eles que o melhor é por ali, o melhor caminho é assim, por causa da nossa vivência, já a experiência é maior, então nós já podemos ensinar através de provérbios, né, através do livro, né, que foi escrito pelo rei Salomão, em seu aprendizado, né, e mostrar à nossa família algo que nos acrescente cada dia mais, né, dentro do nosso seio familiar, da nossa casa. E assim nos foi dado Provérbio 17:6. Provérbio, versículo 17, desculpa, capítulo 17, versículo 6. E assim, como já disse, Provérbio é um livro de versículos bem curtos, porém com bastante conteúdo, para tirarmos dali aprendizado, já disse, não uma regra de vida, não uma receita de bolo, não autoajuda, mas para que nós possamos parar, olhar, observar aquilo que nos é ensinado em Provérbios, aquilo que foi passado por alguém e deixou isso como experiência de vida para nós, que foi o rei Salomão, e que nós possamos tirar daqui, né, o ensinamento para a nossa família, para nosso dia a dia, para sermos melhor a cada dia. E tiramos assim das palavras daquele que conheceu, que viveu e foi considerado na Bíblia, né, um maior rei em termos de conhecimento e sabedoria, que foi o que ele pediu a Deus, né? O Senhor lhe perguntou o que ele queria e ele não pediu terras, ele não pediu ouro nem prata, ele pediu sabedoria para governar, né? Sabedoria para se tornar um rei sábio, né? Para se tornar um grande rei com sabedoria e conhecimento. Então, assim, ele nos deixa o livro de Provérbios. Então, nós vamos dar uma lidinha, né? Uma lida onde está escrito para a nossa família, para
tirarmos daqui algo, extrairmos daqui algo, que possamos então colocar na nossa vida, na nossa prática do dia a dia, meus queridos. Então vamos lá, que vocês possam estar com a Bíblia, né, nas mãos. Eu não tenho falado do livro, mas é o único livro que você encontra respostas para tudo que você precisar, para tudo que a gente busca, né? A Bíblia vai nos mostrar o caminho, não é? Porque, como muitos de nós falamos, né? A Bíblia, ela realmente é um livro, né? Mas fechada, ela é um livro. Porém, aberta, ela é um livro de revelação do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus Cristo e do Espírito Santo para nós. Porque buscamos aqui na palavra o alimento espiritual, o alimento para que melhoremos a fome da nossa alma, para que melhoremos a necessidade de cada dia nos alimentarmos da palavra e nos tornarmos fortes, esperançosos, fortalecidos no Senhor para continuarmos então a nossa jornada na terra, né? Então, vamos lá em Provérbios 17, versículo 6, né? Está escrito: coroa dos velhos são os filhos, dos filhos e... Desculpa, meus queridos, vamos ler novamente com calma, né? Para que possamos entender, né? Com bastante tranquilidade. Coroa dos velhos são os filhos, dos filhos... Desculpa. Coroa dos velhos são os filhos, dos filhos e a glória dos filhos são seus pais. Então, vamos repetir, porque eu engasguei aqui um pouquinho, não é? Vamos repetir para que possamos extrair daqui algo para a nossa casa, para a nossa família. Então, está em Provérbios 17, 6, coroa dos velhos são os filhos, dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais, né? Então, querido, né, como eu já disse que o livro foi escrito, né, algumas correntes falam que alguém acrescentou, tem mais alguma coisa, né, além do rei Salomão ter escrito, né, o que nós vamos entender dessa passagem, desse capítulo e desse versículo. O que podemos tirar daqui para nossas famílias, porque você já falou, intercessora, que nós podemos então tirar daqui ensinamentos, né, de tão poucas palavras, mas que são geralmente de grande sabedoria para colocarmos em prática no nosso dia a dia, não achando que vamos seguir a Provérbios como um livro de autoajuda, mas onde o Senhor, através das escritas do rei Salomão, se tem mais alguém que escreveu, possamos ali extrair sabedoria, conhecimento para a nossa família, para o nosso dia a dia, meus queridos. Então, quando eu li, né, essa passagem, né, que nós já acabamos de ler, bem pequena, né, coroa dos velhos são os filhos, dos filhos, e coroa dos velhos são os filhos, dos filhos, e os filhos dos filhos, ou seja, os netos, né? Coroa dos velhos ou dos idosos são os filhos dos filhos. Coroa, né, dos velhos são os filhos dos filhos. Glória dos filhos são os pais. Então aqui é como uma geração, né? Uma geração de uma geração para outra, né? Quem de nós, né, que temos netos, sabemos que o que ensinamos aos nossos filhos, né? O que nos foi ensinado, né, há tempos atrás, né?
na nossa caminhada pelos nossos pais e avós, e dali extraímos aquilo que achamos que foi bom, que é bom que foi bom para nós. Então, procuramos mostrar um caminho para os nossos netos, que são as nossas coroas, são as nossas alegrias, porque são filhos dos nossos filhos. Então, são assim, qual avô que não é o avô, a avó, aquela pessoa mais babona, onde os netos brincam, jogam para lá e para cá, fazem isso e aquilo, e os avós estão sempre ali babando, brincando, né? Então, isso é coroa para nós, né? Para os velhos, sim, velhos não. Muitas das vezes tem muitos jovens aí que já são avós, porque foram pais cedos, tiveram seus netos cedo. E não é da velhice, mas da sabedoria, do entendimento de passar para o seu filho, para o seu neto, aquilo que aprendeu. E eles são coroa para nós. Por que coroa? Porque aquilo que nós temos na nossa cabeça, que nós colocamos na nossa mente, é que nós vamos tentar passar, né, para os nossos netos e para os filhos, né? Então eu tirei daqui, né, fiz um breve apanhado dessa passagem e botei assim: quando um pai estabelece limite, o caráter de seu filho é fortalecido. Nossos filhos precisam saber da diferença entre o que o mundo diz que está bem e o que Deus diz que está bem. Então, querido, aqui nos fala, né, sobre o caráter que nós vamos gerar nos nossos netos, nos nossos filhos, basado naquilo que aprendemos no Senhor, naquilo que eu já havia falado no último vídeo, que nós aprendemos do Senhor Jesus, para colocarmos em prática, para melhorarmos a cada dia, para termos nele como exemplo, né? Então aqui nos diz que quando um pai estabelece limite, que é o que hoje em dia está faltando muito, meus queridos, muito. Muitas das vezes nós vemos aí, né, os pais passando a responsabilidade do filho para a escola, para a explicadora, para a babá, né? E mais tarde dizendo: onde foi que eu errei, Senhor? O que eu fiz? Agora, acho que a pergunta seria: o que eu não fiz? Não é? Porque aqui nos diz que se nós estabelecermos limite, o caráter dos nossos filhos é fortalecido. Nossos filhos precisam saber da diferença entre o que o mundo diz que está certo, que está bem, né? E o que Deus diz que está bem. Existe uma diferença monstruosa, porque o mundo, né? O mundo, a gente diz, a sociedade, né? Tudo que nós vivemos, tudo a cultura, tudo que nós vivemos faz parte do mundo, né? Tudo que nós aprendemos faz parte do mundo, de nós vivermos nele, como melhor vivermos nele, né? Então, quando nós colocamos limite, porque os antigos, né? Meu bisavô, meu avô dizia que era altamente rígido, né? Altamente disciplinador. E meu avô, então, aprendendo aquilo e achando que aquilo realmente para ele serviu de grande sabedoria e de grande entendimento, que foi bom, que para ele aprender com meu bisavô, que ele cobrou, ele exigiu ali limites, né, caráter, né, e ele aprendeu isso, ele passou para os filhos, né, os seus filhos. E falando que a gente realmente aprende, né, nós que somos cristãos, aprendemos que aquilo que Deus diz, que nos ensina, que nos mostra, né? Ensinando, os nossos avós nos ensinaram.
né? O bisavô, o avô do meu avô, ensinou para ele. E assim, sucessivamente, nós ensinamos para os nossos filhos, nossos netos, porque são coroas, ou seja, aquilo que está sobre a nossa cabeça, sobre nossa mente, que é a força do nosso Pai, do nosso Criador, nós então passamos para eles. É uma coroa, é uma vamos dizer assim, uma figura de linguagem nos referindo a uma autoridade que são os nossos avós, os nossos pais, que passam para nós essa coroa, para que nós então venhamos a passar para os nossos filhos e netos da forma que Deus acha que é o bem. Porque é como aqui diz, não, a diferença é grande no que o mundo diz que é bom e bem e do bem e o que Deus diz que é bom e do bem. Então, nós temos que ter uma escolha. Nossas vidas inteiras, totalmente, nós temos que ter uma escolha. Porque se eu aprendi do meu pai, se meu pai aprendeu do avô dele, se o avô dele aprendeu do bisavô dele, vem passando, queridos, porque é como diz aqui, é para que uma formação de um caráter, de uma disciplina, possa chegar aos nossos amores, aos nossos queridos, à nossa família, né? Porque aqui está reunida toda a família, pais, avós, mães, todos então incluídos aqui, um ensinamento que vai formar o filho naquilo que Deus diz que é bom. Porque para o mundo, como é que eu vou dizer agora para o meu filho que nós estamos no mundo, né, para o meu neto, que tem 5 anos, o mais velho, que eu vou dizer meu filho, meu querido, meu amor, meus netos, agora um tem 5 e o outro tem 3, né? Agora mudou tudo. Mas mudou por quê, vovó? Mudou porque acharam, se colocaram no lugar de Deus, né? Que vem nos ensinando, deixou escrito, né, para que nós entendêssemos a vida e procurássemos viver de uma forma melhor possível, para fazermos o nosso regresso para a nossa verdadeira casa espiritual, resolveram então ser deuses com D minúsculo, bem pequenininhos que são, e resolveram criar um novo mundo, onde tudo é permitido, onde tudo pode. O que não pode é um pai e uma mãe disciplinar, como está escrito aqui, disciplinar o filho para fortalecê-lo no caráter, né? E que esse filho venha ter disciplina na vida, ser disciplinado na sua vida. Então, isso é a coroa dos pais, isso é a coroa dos avós, é ensinarmos, é passarmos essa sabedoria, né, para os nossos filhos, essa sabedoria divina, a qual vai nos permear seguir o caminho, né, melhor, que é o caminho. Nunca existe o caminho de Deus, o caminho para as coisas certas poderá trazer consequências horríveis, como nós temos visto agora no mundo. Se seguirmos os princípios, né, daquilo que foi deixado pelo nosso Pai Criador, né, deixado pelo nosso Mestre, pelo exemplo que se fez homem e habitou entre nós, que é Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Se seguirmos isso, teremos coroado a nossa família de disciplina, caráter, hombridade, para que não venham fazer o que está acontecendo aí em Israel, para que não venham fazer guerras, né, lutas, disputas, começando dentro do seu lar, uma disputa, dentro de casa, e depois partindo daí para o mundo e levando isso para outras pessoas. Então, queridos, não podemos achar que isso é certo, que o que o mundo está trazendo de bom para eu falar com meu neto, com meu filho que ainda, né, muitas das vezes
conversamos, sim, é muito bom isso. Como que tenho para falar com meu neto e meu filho desse mundo? Não, vamos seguir a cartilha do mundo. A cartilha que o mundo agora resolveu ditar, escrever. Tudo aquilo que foi dito pelos meus pais, pelos meus avós, aqui no livro de Provérbios, pelo rei Salomão, que passou lá nas suas experiências, na sua sabedoria, e tudo isso está errado, apaga tudo, tira tudo. Tem nada a ver. Essa coisa do nada a ver é tremenda, é assim, é a palavra, né, que de ordem agora, nada a ver, não tem nada a ver, tá tudo, isso aí não tem nada a ver. Então, meus queridos, nós não podemos esquecer que o que é certo para o mundo, o que é bom de bem para o mundo que nós estamos vivendo atualmente, todos os dias, não pode ser o que Deus diz que é bom e certo. Não é, de forma nenhuma. Você vai encontrar isso dentro da palavra dele, a qual nos deixou como direcionamento. Querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, é a nossa regra de vida. É tentarmos seguir os caminhos e os princípios do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, nos melhorando a cada dia para que possamos, de dentro da nossa família, ali do círculo familiar, partimos então para a rua, para o bairro, para a cidade, para os países e para o mundo, para as nações, para fazermos então disso uma corrente de amor. Só iremos melhorar o mundo. Só iremos melhorar nós. Quem é o mundo? Somos nós. O mundo somos nós. Nós vivemos aqui, dependemos de tudo daqui, né? Enquanto o nosso Pai quiser, nós somos o mundo, estamos na Terra. Tudo gira em torno de nós, né? Trabalho, tudo, alimentos, tudo é feito em prol da nossa sobrevivência. Então, para melhorarmos esse mundo ao qual a Bíblia nos vai nos dizer que é diferente do mundo que Deus preparou para nós, tem que ter mudança, tem que ter nova direção, tem que ter conhecimento daquilo que Deus diz que é certo, daquilo que o Senhor nos mostrou que é certo, para criarmos então nossos netinhos, nossos filhos e termos essa coroa, sermos coroados enquanto avós, enquanto pais, na sabedoria, sabendo que isso vai ficar para os nossos queridos, para os nossos amados. Então, não nos resta outra solução, não tem outra maneira de nós tentarmos, não. Temos que fazer a diferença no mundo. Não podemos dizer que o que o mundo está mostrando, o que todo dia nós vimos e ouvimos, está certo. Que coroa poderá nos trazer isso? Que coroa eu poderei deixar coroar os meus netos, a minha família, né? Como vamos dizer, de sabedoria hoje, usando as coisas que o mundo diz que estão certas. Que coroa eu posso dizer que deixei para eles? Que sabedoria, que conhecimento? Nenhum, né? Cada dia estamos desaprendendo aquilo que foi escrito, que foi ensinado para a nossa regra de vida, né? Que foi ali mostrado, né, para os profetas, para Moisés, como os ensinamentos que nos levariam para mais perto do nosso Criador. Então, mesmo que o mundo diga, a sociedade, o sistema, a televisão, a mídia, o rádio, o alto-falante, o megafone, diga que nada tem nada a ver, não tem a ver, que essas coisas não têm a ver, que isso tudo é balela, que tudo que foi ensinado é balela,
Não adianta, querido, porque se eles falassem isso e nós víssemos que realmente nós estamos vivendo uma vida de plenitude, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor, mas estamos vivendo justamente o contrário disso. Então, esse ensinamento, essa coroa, essa não é o que Deus deixou para nós. Não é o que Deus diz que é bom, não é o que Deus diz que é bem, como está escrito em Provérbios 17:6. Não é o que Deus diz que é bom, não é? Então, queridos, vamos assim nos preparando, né? Como eu já falei com vocês, para a nossa prece, para a nossa rogativa, para a nossa intercessão. Intercessora, já vou falar mais um pouquinho, né? A diferença entre orar e interceder, ou orar e rogar prece, ou fazer prece, rogativas. Quase nenhuma. A diferença entre a oração é que eu vou pedir muitas das vezes para mim, unicamente para mim. Senhor, eu te peço uma coisa assim, 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 para mim, né? Essa é uma oração que eu posso fazer para mim, né? Também posso fazer para o outro. Senhor, tu pode ajudar a minha mãe. Senhor, tu pode ajudar o meu amigo. Senhor, tu pode, estou orando. Senhor, o meu amigo precisa. O Senhor pode ouvir? Sim, estou orando. Estou rogando a Ele pelo meu amigo. Porém, quando eu intercedo, eu, enquanto intercessora, o que eu aprendi, eu me coloco no lugar dele, da minha mãe, do meu amigo. O que eles estão sentindo? Qual a dor que eles estão sentindo naquele momento? E eu, então, me coloco ali, sentindo, passando por todos aqueles apertos, como nós estamos agora no mundo, né? Como Israel está agora, as famílias que perderam seus entes queridos, né? Nós vamos interceder, eu vou interceder, sentindo, me colocando no lugar daquelas famílias, né? Sentindo aquela dor, me colocando ali em súplicas, né? Em choro pelo Senhor, porque eu me coloco no lugar de cada um daqueles que perderam seus entes queridos. Essa é a diferença da intercessão. Nós nos colocarmos assim como o Senhor Jesus se colocou por nós em morte de cruz, assim como o Espírito Santo intercede todo dia a Deus com gemidos inexprimíveis por nós, né? Ele se coloca sentindo a nossa dor. Então, essa é a intercessão, né? Essa é a intercessão a qual eu fui chamado, o meu chamado como seu, né? Quando é um chamado intercessora? Quando eu posso saber que eu tenho um chamado? Querido, quando você é chamado para uma vaga, né, em um emprego, numa firma, você tem que ter ali a capacitação que aquela vaga exige, não é? Você tem que, se for chamado para uma vaga X, eles vão te perguntar, dentro daquela vaga, o que você tem de capacidade para isso, né? Esse é o chamado, né? O chamado, estou dando exemplo do mundo, esse é o chamado. O chamado espiritual, né? Como no meu caso de intercessão, era que o Senhor sentiu em mim que eu tenho essa capacidade de me colocar no lugar do outro. Muitas das vezes sentindo a sua dor, muitas das vezes não conseguindo nem dormir, de ficar pensando, de ficar quando eu não conseguia orar, quando eu não sabia orar, de ficar tentando ajudar de todas as formas e me agonizando e falando, Deus, já me ajuda, Deus me ajuda a ajudar aquela pessoa. Então esse é o chamado, porque o nosso Senhor fez isso por nós, o Espírito Santo faz isso por nós todo dia. Então esse é o meu chamado de intercessão, que eu pretendo levar até o fim dos meus dias, e que o Senhor me capacite, me dê força, perseverança para conseguir, né? E que vocês também encontrem os seus chamados no mundo, né? Para trabalhos, para tudo aquilo que vocês vierem buscar, mas também o seu chamado espiritual. Para Deus, todos nós temos um chamado. Existe um chamado para todos nós, queridos, que vocês encontrem o seu.
não é? Então vamos entrar em prece, vamos entrar em oração também, mas vamos entrar principalmente em intercessão pela palavra que nos foi dada, para entendermos, colocarmos em prática aquilo que Deus diz que é bom, que é bem para os nossos filhos, para a nossa família, colocando isso em prática dia a dia, não levando para as coisas do mundo, não achando que está tudo bem, agora é tudo normal, mas vó, mãe, agora é tudo normal, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, mas não é o que o provérbio aqui vai nos dizer, e toda a palavra do Senhor vai nos dizer. Não é normal que eu diga que usar droga numa quantia X é normal, é bom. Deus não vai dizer isso nunca, meu querido, nunca, porque é uma fuga. E se eu precisar usar drogas, seja lá na quantidade que for, é uma fuga, não é? Então, não vai ser o bem de Deus. Isso não é o bem do nosso Criador para nós. Não é o bem, nunca vai ser que eu tire uma vida do meu amado, que eu tire uma vida do meu irmão que está aqui no mesmo lugar que eu, lutando pela sua vida. Não é esse bem que ele nos ensinou, nos ensinará e nos deixou o nosso Mestre Jesus como exemplo disso. Como vencermos isso, como sermos melhores a cada dia seguindo o seu caminho em único, que é o verdadeiro caminho da salvação de Jesus. Então vamos entrar, nos preparar, como eu já falei com os irmãos, né? Muitas das vezes respirando quando der, ficando de joelho quando possível, ficando sentado se for o melhor para você, em pé se for o melhor para você, se estiver em casa e puder abrir as portas, né, para que a claridade entre, para que a sua mente se tranquilize, para que você respire com mais facilidade, abra suas portas, janela e vamos respirar, como eu já ensinei, lentamente, e soltando o nosso ar lentamente, lentamente soltando, respirando e expirando o nosso ar lentamente, da forma que a nossa mente se tranquilize, se acalme, os nossos pensamentos que estão em polvorosa, que estão trocando de lugar a segundos, possam, pelo menos nesses instantes ao qual nós falaremos com o nosso Deus, estarem mais calmos, mais quietos, mais tranquilos. Esse barulho mental que nos atrapalha tanto de falar com o nosso Pai Criador. Então vamos assim dizer: Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais da tarde deste dia, a qual estamos unidos, reunidos aqui em Teu nome. Pai querido, falamos da Tua palavra, falamos em Provérbio 17:6, daquilo que Tu nos ensinou como certo, onde nos diz essa passagem que não podemos seguir o certo que o mundo diz que é, mas sim o que tu diz que é certo, o que tu mostra que é certo. Então, Pai querido, neste momento eu venho te rogar, eu venho interceder para que nossas mentes, nossos corações possam estar abertos a entender, a receber. Tira de nós, Senhor, tira da nossa mente, do nosso coração, tudo que nos atrapalha de ver, de perceber que estamos seguindo o mundo, de forma que o mundo nada tem para nos oferecer, Pai querido. Nesse momento, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, eu venho pedir que Tu possa derramar esse sangue sobre nós, Senhor, sobre nossas mentes, sobre os nossos corações, tirando tudo que não provém de Ti e tentando nos colocar de volta no caminho único e verdadeiro, que é o caminho da salvação em Jesus. Ó Pai Santo, eu venho te pedir pelas famílias, a qual eu tenho te pedido desde o dia que Tu colocaste no meu coração, na hora sexta, intercedendo, clamando. Eu venho pedir, Senhor, como diz a Tua palavra aqui em Provérbios, que nós possamos, enquanto avós, enquanto pais, termos
coroas para passarmos para os nossos queridos, para passarmos para a nossa família, para vermos a nossa família continuar em Ti, crendo e vivendo em Ti, Senhor. Sim, tendo problemas no mundo, aflições, como disse o nosso Senhor, que no mundo teríamos aflição, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E assim, Senhor, confiando nessas palavras, acreditando nas palavras da Tua única e verdadeira revelação, que é a Bíblia Sagrada, acreditando no poder do único e verdadeiro nome, Jesus. Jesus, Jesus, entra agora nas casas, nos lares, nos corações dos filhos, dos netos, dos pais, dos avós, das mães, para que elas venham ter direção, para que a família venha ter direção única e exclusivamente de Ti, que possamos aceitar o que está em Ti, Senhor. Andar contigo é o certo, unicamente o caminho é andar contigo, Senhor. Que o mundo nada tem para nos oferecer, porque ele vai de encontro totalmente contrário aos teus ensinamentos e ao teu amor, porque o mundo não ama mais, nós não temos mais amor, estamos nos tornando, como o apóstolo Paulo nos falou, frios, calculista, determinista, estamos plantando no nosso coração ódio. Então, Senhor, nesse momento, retira tudo que não provém de Ti. Deixa entrar no nosso coração o amor ágape, Senhor, que é o amor, que é o Teu amor por nós, é o Teu amor pelo mundo, é o amor altruísta, o amor grande, criador. Senhor, quero Te pedir também, junto com os meus irmãos, por Israel, pela Tua cidade santa, a cidade que Tu escolheste para que ali fosse a terra prometida. Senhor, entra naquele lugar. Senhor, consola aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Senhor, toma conta daquele lugar para que nada mais venha acontecer ali, Senhor. Toma, Senhor, coloca os Teus anjos acampados em Israel para que nenhum mal, para essas pessoas que têm ódio no coração, que têm terror, que plantam terror, possam ser abatidas, Senhor, por Ti, possam ser levadas pelos Teus anjos, Senhor, para Ti, porque eles não têm compreensão de viver na terra, de viver no mundo. Que eles estejam contigo, que eles venham se converter, que eles venham saber o amor verdadeiro, o ensinamento verdadeiro, o único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, Senhor, o amor de Jesus, que nos fará cada dia melhor andarmos nessa terra. Eu peço agora por esses irmãos que estão perdidos, não só lá, mas aqui dentro das comunidades, que venham ser tocados pelo Teu Espírito Santo, para que venham se arrepender, Senhor, e viver contigo e seguir a Teu bem, aquilo que Tu diz que é certo, aquilo que Tu ensina que é certo. Toca nesses corações, toca, Senhor. Agora, nessa hora, eu te rogo, te suplico, eu intercedo, me colocando na dor de cada irmão que perdeu seu ente querido, que está lá chorando, gemendo nessa hora. Que o Espírito Santo, nosso fiel intercessor, possa consolar cada coração nesse minuto, nessa hora, nesse segundo. Que todos os dias, toda hora, o Espírito Santo possa estar nos abraçando, nos dando força, nos dando perseverança em continuarmos com Ele, contigo, em Teus ensinamentos. Mestre Jesus, não nos deixa viver ao léu, sem sabermos para onde ir, porque temos que caminhar no Teu caminho, único e verdadeiro. Senhor, eu junto com meus irmãos, eu peço, clamo por todo mundo, por toda a terra, pelos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, que existam anjos, que os Teus anjos estejam agora voando, sobrevoando, soprando todo o mal que está sobre o planeta Terra. Toda a potestade e principado que venham dos ares, que venham das regiões infernais para tornar a terra aquilo que Tu não diz que é certo, que a Tua palavra diz que é errado. Então, Senhor, joga por terra esse desejo do inferno de dizer que o errado é certo, destrói, faz com que os teus anjos arranquem todo o mal de todo o coração perverso, de todo um coração que deseja o mal, intenta o mal contra uma criança, contra um idoso, contra uma mulher, contra um homem, levanta uma arma para tirar uma vida.
te levanta, tira uma vida como se fosse, diz, perdão, Senhor, de um animal ser conosco. Nós não queremos virar animais. Senhor, nos dá a tua espiritualidade. Espírito Santo, traz em nós o teu viver, a tua vivência, o teu amor, a tua sabedoria, para que nós não venhamos ser animais, não nos tornarmos animais, mas sermos filhos, filhos, filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço na certeza, meu Senhor, de que cada dia possamos melhorar mais a nossa casa, a nossa família, para que daqui possamos sair para fora, para o mundo, para a família universal, para a família única e verdadeira do mundo, em todas as partes. Possamos ver o nosso Mestre Jesus com as mãos estendidas sobre cada casa, sobre cada lar, cada família. Nós já te agradecemos, Senhor, por isso, porque sabemos que vamos melhorar em Ti, confiamos em Ti, somente em Ti confiamos, Senhor. E assim eu peço, nos dispensa em paz, dispensa os nossos irmãos em paz, aqueles que estão indo para o trabalho, que estão voltando do trabalho, aqueles que estão assustado com o mundo, guarda, protege, põe debaixo da tua mão, como diz o Salmo 91, Senhor, da tua mão protetora, da tua mão soberana, guarda-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor, coloca-nos à tua sombra, que nós possamos andar na tua sombra, nos guardando, guarda a nossa família, guarda os entes queridos, nossos vizinhos, nossos amigos, e a toda a família da face da terra, meu Senhor. É o que eu te peço, eu intercedo, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Jesus, 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 tem misericórdia de nós, se compadece de nós, Senhor. Assim eu encerro, te agradecendo por tudo nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E graças a Deus.